As expedições de Josh Bernstein. Durante o Império Romano, Éfeso havia se tornado a cidade mais importante da Ásia Menor. Lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o Templo de Ártemis. Foi aqui que uma equipe de arqueólogos fez uma descoberta incrível. Pela primeira vez, cientistas acreditam ter identificado um antigo cemitério de gladiadores. E eles têm os ossos para provar. Cerca de 2 anos atrás, iniciamos uma escavação para obter mais informações sobre a passagem do Templo de Ártemis até a cidade de Éfeso. O caminho processional que levava da cidade ao Templo de Ártemis tinha importância porque era usado para desfiles religiosos significativos. Então, Zabine, se voltássemos o relógio, estaríamos sobre o caminho processional. Exato. Haveria colunas aqui, Sim. dos 2 lados. Sim, dos 2 Tá lados. legal? Tinha um telhado e ia até o Templo de Ártemis. Isso. E foi bem nessa parte da escavação que nós encontramos o cemitério. Então o caminho vinha até aqui Uhum. e os túmulos ao lado dele. Sim, isso. Isso é especial, ter um túmulo tão perto de um caminho processional? Sim, é muito especial porque era um lugar muito, muito caro. Era preciso pagar pelo local de sepultamento. Acho que eu imaginaria que os gladiadores, sendo escravos, Uhum. os mais inferiores na classe mais baixa, depois que estivessem mortos e fossem levados da arena, Uhum. seriam colocados numa vala em algum lugar e deixariam os abutres comerem eles. Sim, essa foi a nossa grande surpresa. Essa descoberta, mais uma vez, desafia a imagem conhecida dos gladiadores como apenas guerreiros insignificantes. Mas como podemos ter certeza de que são mesmo ossos de gladiadores? Para descobrir, estou indo para o Museu do Éfeso, me encontrar com o Dr. Fabian Kans. Aham, então essa é uma das famosas lápides. Exato. Como você pode ver, há um escudo do lado esquerdo e também um elmo. Este é um elmo de gladiador. Então esse aqui é o próprio gladiador. É. O que é isso? Isto é uma folha de palmeira, que é um sinal de vitória. Então ele era um gladiador dos bons. Ele venceu pelo menos um combate. E esse texto aqui, diz o quê? O texto da lápide nos permite até dar um nome ao gladiador, porque diz que Rímenes dedicou esta lápide ao seu marido Palumbus. Olha. Então sabemos que o nome desse gladiador era Palumbus. E a esposa dele fez isso? Sim, sua esposa Rímenes mandou fazer. Às vezes as pessoas pensam que os gladiadores não tinham vida social, mas esse homem estava casado com ela. Tinha uma esposa romana. O paradoxo é que a vida dos gladiadores, escravos com status de celebridades, continua a crescer com cada pedaço das evidências. Mas o que os ossos dos gladiadores podem revelar a respeito deles? Encontramos este osso do pescoço com um arranhão bem pequeno aqui. Mas significa alguma coisa? Significa que o gládio deve ter penetrado assim. Isso se encaixa bem aqui, não é? É. Então eu tô assim... É, ele penetrou assim. Fabian me conta que sabemos, através dos mosaicos romanos, que esse ferimento é singular. É a marca tradicional da execução de um gladiador. Encontramos um crânio com 2 lesões. Está vendo? Uma aqui e uma aqui. Aqui e aqui. É. Não é isso? Isso. Tá bom. E aí? Bom, e aí se pegar, o tridente encaixa direitinho. Ah, olha só. É a marca dos dentes do tridente. Uma arma usada exclusivamente pelos gladiadores. Nós já sabíamos que o tridente não era usado pelo exército romano. Por isso sabemos que eles não eram soldados, eram gladiadores. Isso. A não ser que houvesse um pescador enlouquecido. É, mas acho que não. É improvável. A minha saga para separar os mitos de Hollywood da realidade dos gladiadores desvendou a história de escravos vivendo em um mundo de contradições. Vida. Guerreiros lendários, que valiam mais vivos do que mortos, eles tiveram um papel significativo na vida romana, lotando anfiteatros por todo o Império. Então, por que o esporte morreu? Estou indo para o local da antiga cidade romana de Fisdrus, na esperança de encontrar respostas.
atravessei o Mediterrâneo e cheguei ao norte da África. Aqui, na Tunísia, ficava o limite meridional do Império Romano e o local do seu anfiteatro mais incrível. O anfiteatro em El Jem é um exemplo notável da arquitetura romana. Agora ele é um monumento da ascensão e queda dos jogos gladiatórios. Então, quando é que isso foi construído? No início do século III depois de Cristo. O especialista em história romana David Baumgartner vem estudando essa estrutura e as batalhas mortais que aconteciam dentro dela. Esta é a passagem que os gladiadores teriam percorrido antes de entrar na arena. E aqui estamos. A Arena da Morte. Se estivéssemos aqui naquela época, esta seria a última coisa que veríamos. Morte ou glória? Glória, eu espero. Acomodando cerca de 30 mil espectadores, este anfiteatro era o terceiro maior do Império Romano. Seu tamanho descomunal permitia que os oficiais da província montassem espetáculos gigantescos. E agora, David vai me dar um passe para os bastidores. Ou, neste caso, um passe para o subterrâneo. Agora nós estamos nas entranhas de El Jem. É uma estrutura subterrânea muito abaixo da arena. É aqui que todos os efeitos especiais, toda a magia acontecia. O elemento hollywoodiano dos espetáculos. Haveria um verdadeiro exército de escravos públicos trabalhando aqui embaixo. Teria sido muito mais escuro e iluminado por tochas. Você tem de imaginar o rugido dos animais em suas jaulas, o fedor, a confusão. Então as pessoas que administravam a arena gerenciavam um verdadeiro circo no subsolo. Com certeza. Havia recursos incríveis aqui embaixo que eles tentavam organizar e transformar em um espetáculo. E tudo se juntava bem aqui. Haveria um grupo de escravos com um cabrestante girando para lançar uma jaula com animais lá para a arena, onde eles apareceriam dramaticamente. Para o delírio dos fãs. Sim, para o delírio dos espectadores. E não poupavam despesas, eu quero dizer, em termos modernos. Um combate gladiatório de primeira classe teria custado $2 milhões. O quê? $2 milhões para um só dia? É isso aí, para um só dia. E as pessoas pagavam por seus assentos lá em cima? Não, isso era um presente. Não dava para recuperar a perda. Era uma despesa que não dava retorno. Era por puro status. E eu presumo que havia algum tipo de capital político? Com certeza. Não se podia esperar ser um político de sucesso, a não ser que se pudesse realizar um espetáculo de primeira. David me conta que o homem que organizava os eventos era conhecido como editor. Ele servia como mestre de cerimônias dos jogos e era dele a decisão final sobre o destino do gladiador que perdia. O que ele diria? Olá! Obrigado por terem vindo! Aproveitem o show! Ou algo assim, não é? Pois Provavelmente era isso que ele diria. Foi bem adequado. Aqui é Udna, um dos sítios antigos mais importantes de toda a Tunísia. Josh, eu quero lhe mostrar Udna, o Capitólio, o templo de Júpiter, Juno e Minerva. Isso ilustra a grande importância da religião na vida romana. Cada aspecto da vida romana teria sido dominada pela religião e controlada pela religião. E a observância religiosa está nos sacrifícios. Incluindo os gladiadores. Com certeza, os gladiadores são um ótimo exemplo de sacrifício religioso. Em outubro de 325 d.C., Constantino, o primeiro imperador cristão, fez uma declaração oficial contra os jogos gladiatórios. Isso marcou o início do fim do esporte mais associado ao Império Romano. Foi um processo lento. À medida que o Império se cristianizava e mais cidadãos eram cristãos, a caridade cristã substituiu os gastos com os espetáculos gladiatórios. E os cristãos, então, preferiram, em vez de gastar dinheiro nos jogos, preferiam gastar dinheiro no quê? Em igrejas como esta? Sim, em doações beneficentes para a igreja cristã em geral, para o sustento dos órfãos, para os pobres.
Então, durante mais de 600 anos, esses jogos, os jogos gladiatórios, cresceram e se transformaram no espetáculo da arena. Havia política envolvida, havia religião envolvida, e aí, no século III ou IV, a cristandade está forte o bastante para dizer: aqueles jogos tiveram seu propósito, mas agora temos um novo jogo, e tem a ver com a igreja e com Deus. Isso mesmo. Ponha o seu dinheiro onde o seu coração está, onde a sua alma está. É, mas não tem nada disso em Hollywood. Não. Não. Então, de onde será que eles tiraram essa história? Seguindo os passos dos gladiadores desde Roma até os limites desse outrora glorioso império, consegui separar fatos históricos da teatralidade de Hollywood. E ao longo do caminho, descobri que esses guerreiros lendários alcançaram um nível de honra e admiração nunca antes, nem depois, concedido a escravos. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. Os jogos gladiatórios podem ter chegado ao fim. Mas a história sempre irá reverenciar aqueles que lutaram nestas grandiosas arenas. Os gladiadores.